Análise completa: Lula versus Bolsonaro. Como eles conquistam multidões. Análise de carisma. Meu Jesus. Como ser frio durante uma discussão. Vamos ver. Eu tô. Você prefere Lula? Já começou daquele jeito. Lula versus Bolsonaro. Como eles conquistam multidões. Análise de carisma. Você prefere Lula ou Bolsonaro? Será que o que eles falam influencia diretamente na tua decisão de quem vai votar? Se tu não acredita nisso, assiste esse vídeo até o final que eu vou te mostrar o porquê Lula e Bolsonaro Deixa eu trocar de capítulo são aqui. duas personas políticas extremamente carismáticas e Isso. como eles conseguem convencer multidões apenas com as palavras e com algumas estratégias e como você pode aplicar isso na sua vida pessoal. Eu me chamo Rodrigo Fortes e você está assistindo. Será que ele vai ensinar a gente a imitar o Bolsonaro? É um bom jeito de falar assim, você faz piada. A Academia do Carisma. Se inscreve no canal, que nesse canal a gente aborda comportamento humano e como você se torna uma pessoa extremamente carismática, utilizando a ciência como embasamento. E claro, me siga no Instagram também. Estamos em época de eleição, agora tá todo mundo brigando entre si, principalmente esses dois partidos aí, o Bolsonaro e o Lula. E cara, é o principal assunto das mesas de discussão entre famílias. Ah, tu vai votar quem? Lula, Bolsonaro, a minha família é Lula, a sua é Bolsonaro. E às vezes tem pessoas como você, talvez esteja assistindo, que não tá nem pra isso aí, mas quer absorver um pouco de toda essa briga, essa discussão. E é exatamente isso que vamos estudar nesse vídeo. Vamos analisar por que Lula e Bolsonaro conseguem literalmente convencer multidões a literalmente. E se você, por acaso, acha que eles não são carismáticos, ah não, eu não acho Lula ou Bolsonaro carismático. Se não fosse verdade, não teria pessoas literalmente saindo na mão na rua por causa deles. Ele gosta de falar literalmente, né? Milhões de pessoas nas ruas protestando e apoiando eles. Então a gente vai entender como eles dois conseguiram tanta popularidade através do comportamento humano. Em outras palavras, através do carisma. A gente não vai analisar quem que a gente vai estudar vídeo primeiro? Parceria política, como eles cresceram, propaganda, empresas apoiando. Não vamos ver isso. E eu nem preciso falar que eu não vou expor a minha opinião pessoal nesse. Oi? Empresas apoiando. Não seria política, como eles cresceram, propaganda, empresas apoiando. Empresas apoiando? E eu nem preciso falar que eu não vou expor Camarada, análise do a carisma? minha opinião pessoal nesse vídeo sobre as pessoas analisadas. O máximo que eu vou falar vai ser sobre alguma atitude que eles tomam, algum comportamento humano que eles trazem pra mesa que atinge o carisma. Esse é o ponto. Ele vai expor sem perceber. Não estamos fazendo propaganda eleitoral para ninguém. Vamos falar apenas das estratégias racionalmente, sem envolver partidos. Eu separei aqui algumas coisas que eu observei nos dois, e é exatamente igual nos dois, só que eles fazem de maneiras diferentes. Separamos o carisma de Lula e Bolsonaro em 5 estratégias de carisma, todas aplicáveis e testadas na prática. E claro, você pode aplicá-los na sua vida pessoal. Agora vai de você se você vai achar ético ou não. Estamos analisando apessoalmente, sem colocar opinião, apenas analisando o que é de fato. Então, se você vai aplicar ou não, vai de você. A primeira coisa que você já nota de cara no Lula e no Bolsonaro, e essa é, na minha opinião, a que eles mais usam, é o gatilho mental da afeição. Eles usam de monte isso. De acordo com o livro 48... O gatilho mental é um comportamento automático, tipo um estalo na sua mente. Ou seja, se acontece tal coisa, a sua mente já é programada a agir de tal maneira. E eles usam da afeição. O gatilho mental da afeição basicamente faz com que as pessoas gostem da gente, se sintam identificadas. Ou seja, eles... Se tiver um seja ousado nesse vídeo aqui, eu vou fechar, viu? Parecem muito com o eleitor de cada um. Eles falam como os eleitores dele, eles se comunicam com palavras simples, eles não usam palavras difíceis, eles falam palavrão muitas vezes. Eles muitas vezes nem se importam direito como é que eles estão vestidos, é muito comum você ver eles com roupas mais casuais, sem ser aquela coisa muito de terno. Você vê que eles não escondem o fato de que eles gostam, por exemplo, de futebol. O Bolsonaro é palmeirense e o Lula é corintiano. Eles gostam, por exemplo, de futebol. O Bolsonaro é Mas o Bolsonaro é todos os times do mundo. Palmeirense. Essa foto tá... O Lula é corintiano. Sinceramente, não lembro se eles realmente são palmeirense e corintiano. Agora o Lula eu sei que é corintiano. Mas enfim, o ponto disso é que eles mostram que eles também são gente. Quando o eleitor médio... Eu gostei dessa frase, eles mostram que eles também são gente.
pessoa vê de fora, alguém na política, normalmente ela tem aquela visão de que é um cara muito estudado, é um cara de terno, é um cara que fala palavras difíceis. Mas não, o Lula e o Bolsonaro, eles realmente falam que nem pessoas normais, muitas vezes mais parecidas ainda com seus eleitores. E por que isso é uma coisa boa? Porque as pessoas olham para eles e se sentem identificadas. A gente pensa que, não... Isso aqui é pra você aplicar nas suas relações sociais, hein, gente? É pra parecer gente normal, ele já disse sempre aqui. Sempre falar correto com as palavras mais difíceis para as pessoas acharem que a gente é inteligente. Sim, você pode parecer inteligente usando palavras difíceis, mas você não vai sentir um sentimento de identificação. Se eles parecessem inteligentes demais, alguém assim muito erudito, as pessoas não iam se identificar com eles. Mas como eles falam de uma maneira bem simples, bem direta, bem popular mesmo, com erros de gramática, com palavrão muitas vezes, as pessoas, o eleitor médio olha e pensa, cara, esse cara é gente que nem eu, ele é uma pessoa que nem eu, e isso é um poder muito grande de convencer pessoas. Outro político que fazia isso muito bem era o Donald Trump. Para quem fala inglês vai perceber isso, mas o inglês do Trump era um inglês muito simples, ele não inventava muita palavra, ele fala que nem uma pessoa normal. E como você aplica isso no seu carisma? Muitas vezes a gente... Eu sempre vou quebrar do rir. Sempre vou quebrar do rir e falar que não é uma pessoa normal. A gente tenta parecer melhor do que as outras pessoas. A gente tenta parecer alguém mais inteligente e às vezes exagera muito nisso. E a gente acha que as pessoas vão admirar a gente com isso, mas não vão. Mas quando você tenta fazer as pessoas se sentirem como você, ou seja, você meio que espelha o jeito que a pessoa fala, pra ela ver que você também é que nem ela. Muita gente até leva isso muito a sério e começa a mudar o vocabulário dependendo com quem você fala. Eu não gosto muito de fazer isso porque chega um ponto que chega a ser um pouco falso, mas faz o que você quiser. Isso aí é um gatilho mental, ele é uma arma de carisma, você usa da maneira que você quiser. Eu seja ousado, vai ver, esse gatilho cara. mental você encontra no livro As Armas da Persuasão. Ele não só envolve identificação, mas envolve várias outras coisas. Isso aqui é só uma das poucas partes que ele aborda. O próximo é o 38 que a gente tá falando agora, coisas. que é do Lula e do Bolsonaro. A segunda estratégia que os dois usam muito bem, e isso políticos famosos e bem-sucedidos no mundo inteiro usam, é a entonação vocal acentuada. Enquanto o Lula e o Bolsonaro discursam, muitas vezes, eles não só simplesmente leem um texto, eles realmente sentem cada palavra, eles falam o que cada palavra passa de emoção. Se eles estão falando alguma palavra que envolve raiva, eles fazem cara de raiva, eles aumentam o tom vocal. Se eles estão falando... Ou seja, fale como uma pessoa falaria. Coisa mais séria, eles falam mais baixo, eles falam mais devagar para conseguir sua atenção, e isso tudo influencia bastante. Eles fogem completamente daquele estereótipo de político chato que fala: eu vou inovar no meu governo, mudando a educação, mudando o transporte público e melhorando as vias dos carros. Você fica com vontade de dormir quando você escuta um negócio desse, mas quando você escuta o Lula e Bolsonaro, você a emoção da palavra mais ou menos assim. Nunca é única. Um mar tão grande aqui, com essas cores verde e amarela. A minha geração e a dessa molecada que foi pra rua para derrubar o regime militar. A voz é de extrema importância no seu carisma. Muita gente foca demais a linguagem corporal. Sim, a linguagem corporal é importante, mas a voz às vezes é esquecida. A maneira que tu usa a tua voz muda completamente como as pessoas vão te ver. Se eu falo mais devagar, mais baixo, desse jeito, você começa a me levar mais a sério porque parece que eu vou soltar alguma coisa importante. Mas se eu falo muito assim, tu já acha que eu sou amigável porque a minha voz tá com entonação muito boa e tu fica muito mais à vontade. Mas ele foi contra o argumento dele. Olha como a voz muda a tua impressão. Você não precisa saber de todas as técnicas vocais, mas uma coisa você precisa saber: tenha entonação na sua fala. Entonação é o que dará melodia à sua fala. Em vez de você falar com um único tom, que é você falar como se estivesse lendo: eu vou melhorar a infraestrutura, a educação, e depois vou melhorar tudo, e é isso aí, vou liberar todo mundo e tal. Olha como muda quando você dá a vida à sua voz. Eu vou melhorar a infraestrutura desse país porque já chega dessa roubalheira toda. Eu não vou deixar aquele candidato X passar por cima da gente porque a gente é mais forte que ele. E ninguém vai conseguir parar o nosso partido porque somos muito fortes. Olha! Ficou um pouco forçado, eu sei, mas foi só para exemplificar bem. Esse aqui é o discurso de Eren dele? Vou deixar aquele candidato melhorar a infraestrutura desse país porque já chega dessa roubalheira toda. Eu não vou deixar aquele candidato X passar por cima da gente porque a gente é mais forte que ele. E ninguém vai conseguir parar o nosso partido porque somos muito fortes. Somos imbrocháveis. Eu sei, mas foi só para exemplificar bem como funciona a entonação da sua voz. Mas o terceiro ponto, bem que já foge um pouco do carisma e vai mais para a estratégia, é: crie uma causa em comum e junte seguidores. Quantas bandeiras do Brasil já não viu em carro quando você tá passando na rua?
Quantas bandeiras vermelhas com o rosto do Lula, ou com o PT, 13, que seja, você já não vê na rua? Isso é um simbolismo. Isso é como se eles tivessem realmente criado uma causa. É o Bolsonaro contra o Lula. Não é simplesmente votar num político, é você votar numa causa. Ou seja, se você está apoiando Lula, você está apoiando essa causa que defende isso. E se você está apoiando Bolsonaro, você está apoiando essa causa que defende isso. E eles têm muito simbolismo, como as frases prontas que eles têm, a cor, a bandeira que eles usam. Tudo isso é um simbolismo muito grande que, segundo o livro 48 Leis do Poder... Eu não aguento mais esse livro! Eu achava que eu era ruim, cara. Que eu li Don Quixote na minha vida toda. E eu já li mais livro do que esse cara. De novo as 48 Leis do Poder, cara. De novo essa porra desse Robert Greene. Que é, crie uma causa e crie seguidores. Eu não lembro muito bem o nome, vou colocar escrito aí pra você ver. Cria uma causa... Esse livro não tá indo pra um... Mas esse é o poder de você criar uma Falta outro livro, falta o 33, não sei lá das quantas. causa. Políticos da história, não é do mundo, da história inteira da humanidade fizeram isso, e esses foram os que mais convenceram multidões. Você criar uma causa em comum, você fazer as pessoas se sentirem parte disso, você falar que a gente precisa de você na rua, a gente precisa de você para apoiar o nosso movimento. Isso acontece com qualquer coisa, não só política, qualquer movimento social, qualquer empresa até faz isso. Qualquer coisa que você cria uma causa, com um objetivo, com um nome, com uma bandeira... Cuidado! Você automaticamente terá seguidores. Isso é uma estratégia excelente para convencer pessoas. Por isso você vê milhões de pessoas nas ruas quando Lula e Bolsonaro estão fazendo alguma campanha. Uma parte mais intensa dessa lei seria o que a gente fez... Academia do Carisma, o que você estava fazendo no dia 8 de janeiro? Fala pra mim. 9 de janeiro, sei lá. No livro As 33 Estratégias de Guerra, a lei diz... Eu falei que esse filho da puta desse livro ia vir. De novo. Transforme o seu movimento ou a sua guerra em uma cruzada. Como assim? Você sabe o que são as cruzadas? As cruzadas foram aquelas guerras medievais entre cristãos e Transforme o seu movimento numa cruzada. Muçulmanos, que basicamente a gente pode chamar de uma guerra santa, uma guerra pela religião. Bora, Deus Vult, bora. Uma guerra defendendo o meu Deus contra o seu falso Deus. E é exatamente assim que eles agem. É exatamente assim que qualquer partido político grande que movimentou milhões de pessoas faz. Você cria uma cruzada, você cria uma guerra santa, onde basicamente os líderes desses seus partidos, independente se for de esquerda ou direita ou de centro, sejam tratados como deuses. Centro. 2023, centro. Ou seja, as pessoas olham para eles e veneram eles, relevam qualquer erro que eles tenham feito, porque eles são a personificação do movimento e eu faço parte do movimento e, portanto, eu acredito nele. Olha o poder de persuasão dessa simples estratégia de criar uma causa. A maior estratégia do Lula nos últimos tempos, dizer que todo mundo vai namorar no governo dele. O simples fato deles usarem bandeiras já é um simbolismo muito grande. Comenta aqui embaixo você se tu conhece alguma coisa semelhante, seja na história da humanidade ou seja, sei lá, no mundo real agora que você conhece. Comenta aqui embaixo. Ué, na história da humanidade ou no mundo real? Fiquei muito curioso porque você não tem noção do quanto as pessoas conseguem abusar do poder usando essa estratégia da cruzada. A quarta estratégia de persuasão, isso aqui não é tanto de carisma, mas é mais de persuasão do Lula e do Bolsonaro, é declare guerra ao inimigo comum. Como assim? Da mesma forma Lembrando que essas aqui são táticas para você usar em relações pessoais com amigos e com flertes, viu? que você pode criar um culto de pessoas que os veneram e que tem uma bandeira e que tem tudo isso, você declarando guerra ao inimigo, você automaticamente tem uma missão. Declare guerra. De nada adianta você ter um movimento se você não tem um objetivo. De que adianta as pessoas venerarem alguém, tiverem uma causa comum, a qual foi estabelecida pelo líder ou pelo próprio partido, e não ter um objetivo. Te dizer um movimento que tinha um líder, tinha um partido, tinha uma causa. Não ter um inimigo. O inimigo é o objetivo, destruir Esse vídeo tá praticamente como criar uma o inimigo é seita. o objetivo. E eles fazem isso muito bem. É uma estratégia excelente de persuasão. Pensa comigo. Tanto o Lula quanto o Bolsonaro têm inimigos que eles falam: o inimigo do mundo é o comunismo. O inimigo do mundo é os empresários do mal.
caso Lula, o inimigo do mundo é a pobreza, o inimigo do mundo é o Lula, o inimigo do mundo é o Bolsonaro. Camarada, análise do carisma? Comunismo. O inimigo do mundo é os empresários. O inimigo do mundo é os empresários do mal. Do mal. No caso Lula, o inimigo do mundo é a pobreza, o inimigo do mundo Aqui, é ó. o Lula. Isso aqui é propaganda O inimigo do mundo é pra o Lula. Bolsonaro, e por aí vai, cara. Você vai criando inimigos e... Uma coisa eu falando aqui pra você, mas outra coisa é um político com alto poder de alcance de fala falar isso pra multidões. E as multidões que muitas vezes, por cair muito na empolgação do político, Empresário do mal é por redundância. cair muito nesse negócio de que ele vai mudar o mundo e a gente tem um inimigo que é aquele cara do mal, suponho que você vai votar no Lula e seu amigo vai votar no Bolsonaro. E o próprio partido político implicitamente fala, quem tá votando no Lula é seu inimigo, logo aquele cara é seu inimigo. Olha o poder de persuasão que ele tem sobre você. Entenda outra coisa, eu não estou criticando essa estratégia. Essa estratégia pode sim ser usada pro bem. Ela pode, por exemplo, ser usada num time de futebol que tá triste, ele fala, cara, a gente tá perdendo muito, e eles criam uma causa em comum sobre o time de futebol, declaram o inimigo que é o rival deles, e eles ganham muita força, eles ganham um propósito pra jogar bem. Isso é um exemplo positivo. Então, não julgue a lei, não julgue o jogo, julgue o jogador. Que papinho. Inclusive, essa estratégia de você criar um inimigo em comum foi utilizada por um rapaz, um cara com um bigodinho esquisito, Olha quadrado, só quem diria. que nasceu na Áustria, lá na Europa. Enfim, não vou falar aqui quem é, nem o que ele fez, porque senão eu vou me ferrar aqui e vou perder a monetização. Mas você sabe o que eu tô falando. E esse próprio rapazinho aí usou essa lei e criou um inimigo em comum para todo o povo dele. Ele criou o inimigo dele. E percebe como isso é forte, porque quando tu cria um inimigo, você cria um objetivo e esse objetivo se torna o seu fim. E por Ou que você tá seja, ensinando o fim isso? do partido é eliminar aquele grupo. Olha o poder disso. E a quinta estratégia que o Bolsonaro e o Lula utilizaram, e muitos políticos e muitos oradores, palestrantes usam muito bem, é o famoso e o clássico storytelling. A arte de convencer através de histórias. Como assim? Histórias convencem mais que dados. Eu vou repetir. Histórias convencem muito mais que dados. A humanidade, durante o seu tempo de vida inteiro, se comunica através de histórias. Em vez de falar que na rua é perigoso à noite, você conta histórias de um menino que foi sequestrado e esse menino nunca mais voltou à vida, ou pode ser alguma fábula, o que seja, mas a história convence muito mais do que dados. Lula e Bolsonaro têm muitas histórias para contar. Independente de você gostar deles ou não, eles têm muitas histórias para contar. Eles são pessoas muito vividas. E normalmente quem tem muita experiência tem... Não viu tanta coisa em Campinas, não. E ainda mais utilizando o vocabulário simples, falando o palavrão sim. Olha a cara do pobre do velho aqui. Do pobre. Da desgraçado do velho. Falando com entonação boa, falando com a língua do povo, basicamente, e ainda contando uma história de superação, uma história triste, uma história que envolve, sei lá, como eu passei fome, uma história que mostra como eu cresci na vida, uma história que mostra como eu lutei contra o meu inimigo. Tudo isso mexe com as pessoas, porque trabalha com o emocional. As histórias mexem muito mais do que dados, justamente por trabalharem com suas emoções. A razão é boa, a gente deveria ser racional muitas vezes, sim, mas a maioria das vezes o ser humano, você pode falar que você é racional, você pode falar que você é calmo, lógico, a gente é motivado por emoções e histórias geram emoções. Certo. E esse é um dos principais pontos que eu quis deixar por último, de propósito, para eu te mostrar o quão forte é. O simples fato de Bolsonaro e Lula contarem histórias para as pessoas, além de fazerem elas sentirem as emoções deles enquanto eles contam as histórias, o principal aumenta ainda mais o sentimento de Eu tô tentando lembrar, Bolsonaro tinha tanta história assim? O Lula eu conheço várias. Eu tô tentando lembrar, tipo, honesto, assim, sim. identificação. Ou seja, junte todos esses pontos juntos e você vai perceber o porquê tem pessoas na rua literalmente saindo na mão. Literalmente, umas com as literalmente. outras,
por política. Não é simplesmente um bando de idiotas. Não é simplesmente, o eleitor do Lula é idiota. O eleitor do Bolsonaro é idiota. Não é isso. Não é tão preto no branco assim. Eles brincam, eles usam muito bem o comportamento humano ao favor deles. E claro, sem contar os vários apoios que os dois têm, mas principalmente a persona extremamente carismática de Lula e Bolsonaro que faz isso. Eu quero saber de ti agora, tu já sabia disso? Deu pra perceber alguma coisa disso antes mesmo de ver o meu vídeo? Comenta aqui embaixo que eu vou querer... Agora, eu não lembro de história do Bolsonaro, não. Só essa história que saía de mídia, assim, dele ter sido assaltado com arma. Vamos lá, vamos ver os comentários. Excelente vídeo, irmão. Edição inteligente e roteiro genial. Seu canal é puro sucesso. O cara fez o resumo aqui pra gente, ó. Lei 27, joga com as necessidades que as pessoas têm de acreditar em algo pra criar um secto de devotos. Muito bom. Aqui, ó, basicamente, tutorial de como criar uma seita. Gatilho mental da afeição, entonação vocal, cria uma causa comum junto de seguidores, e esses seus seguidores você joga com a necessidade porque as pessoas tendem a acreditar em algo pra criar um secto de devotos. Declare guerra ao inimigo comum. Storytelling. Aula de copy incrível, cara. Esse vídeo é um treinamento pra quem trabalha com vendas e preço. Ai, meu Deus. Mais afiado que faca tramontina. Não tem como sair desse canal. É muito carisma pra um canal. Seus vídeos são incríveis. Sem dúvida mudam minha forma de ver relações. Agimos pela emoção, não pela razão. Cara, por essa análise eu não esperava. Ficou muito bom. O que dizer desse trabalho extraordinário? Que vídeo, meu amigo. Meus pais, por parte de mãe, apoiam separadamente esses dois candidatos. Eu ficava muito curioso como que eles poderiam ter uma admiração tão grande. Papapá. Seu canal é incrível, agora tudo faz sentido. Massa demais. Ué. Desafio encontro? Achamos. Tá, achamos. Achamos. Thalita está aqui. Agora, realmente, o otaku onisciente está presente. É lógico, otaku onisciente. Eu sempre notei que ambas figuras de Lula e Bolsonaro, em quem eu votaria se tivesse título, geram carisma. São ambos muito inteligentes e astutos. Otaku onisciente com a carinha do... Como é que chama? Do monte do anime ruim lá. Nem sei, ruim, nem assisti. Ayako... Como é que é? Ayaka Noji. Ayano Koji. Analisando o comportamento há meses já, o dono do canal é lulista. Ele não deixa nenhuma informação de mão beijada, ele é bem neutro em vídeo sobre isso, por isso tenho certeza que nem eu e você sabem que ele vai votar. Eu trago novidades. Analisa Hitler. Ah, meu Deus do céu. E esse vídeo aqui é um corte que rolou de uma live na plataforma Roxinha. Se você quiser assistir integralmente as lives que a gente faz sobre esses assuntos, sobre muitas outras maluquices, não deixe de conferir. O link é esse e está na descrição também. Então não deixa de passar lá. Nos vemos no futuro.